ciência. Essa aula está relacionado à saúde, a aula 2, continuando tudo que nós falamos anteriormente, né? Falando sobre as questões relacionadas à saúde. Lembrando que o conceito de saúde, de acordo com a OMS, em 1946, é estado pleno de bem-estar físico, mental e social. Nós falamos sobre as questões relacionadas aos aspectos biológicos da saúde, as tríades epidemiológicas, onde nós temos lá o suscetível, o agente e o ambiente, né? E nós vimos em um determinado momento que quando a gente fala de doenças biológicas vetoriais, nós temos ali um agente que transporta, um agente que é transportado por um vetor. Lembrando que vetor são seres vivos invertebrados que vão portar a doença. O exemplo é um mosquito. Dei o exemplo para vocês da dengue, da malária, né, que são doenças virais. E nós temos também a malária não, a malária é uma doença de protozoário, mas a dengue sim. E falei também das questões relacionadas aos aspectos pré-epidemiológicos, né, no ponto de vista da epidemiologia, e o patológico, né? Nós falamos que o que é um período epidemiológico? Aquele período onde todos os fatores que estão correlacionados àquilo que vai causar uma doença estão presentes, mas a doença não se manifestou ainda. A partir desse momento, nós vamos ter o quê? Uma ação que pode ou não gerar uma doença, que esse período epidemiológico ou pré-patogênese, ele tem algumas características que nós vamos citar a partir de agora. Eu tinha parado antes para a gente não ficar com um vídeo muito extenso. Então, a partir desse momento, nós vamos trabalhar com esse período epidemiológico ou pré-patogênico, ou seja, tudo aquilo que é anterior à doença. Lembrando que a doença, ela é uma disfunção que pode acontecer no organismo ou na mente, ou nas relações sociais, do ponto de vista do conceito de saúde, e que nós temos fatores que podem ou não ocasionar isso. E esses fatores é o que nós vamos trabalhar agora. Então, esse período epidemiológico ou pré-patogênese são as ações ou aquilo que vai estar causando a doença no indivíduo. Então, nós vamos ter agora a definição. Então, o período epidemiológico ou pré-patogênese é a evolução das inter-relações que envolvem os condicionantes sociais, socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais, psicossociais, ambientais e genéticos. O que eu estou querendo dizer aqui? Então, vamos lá. Quando a gente fala de fatores ou inter-relação, a gente tem que pensar que nós estamos num mundo onde o ambiente se relaciona conosco e nós nos relacionamos com ele. E nesse ambiente nós temos outros seres, semelhantes a nós ou não, que vão estar causando algum tipo de ação positiva ou negativa. Nas relações ecológicas, nós chamamos de relações harmônicas e desarmônicas. E essas inter-relações, elas vão nos condicionar socialmente, e de tal maneira que essas relações que nos condicionam, elas vão estar sendo uma pressão socioeconômica, então a gente pode já afirmar algumas coisas, né? Está relacionado muitas vezes com poderes aquisitivos, né? A questões culturais, e tem uma série de outras questões aqui que nós vamos trabalhar. Sociopolíticos, ou seja, ações políticas dentro da sociedade de modo a saúde ser algo a ser cuidado pelos governantes, de tal maneira que isso possa nos dar condições de repente, ter um acesso a uma saúde pública de qualidade. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Socioculturais, a gente vai estar relacionando mais as questões das relações do indivíduo dentro do grupo social em que ele está inserido. Eu não posso pensar que as mesmas questões socioculturais de um indivíduo que mora numa cidade como São Paulo e no seu centro, ele tem as mesmas relações socioculturais de um indivíduo que mora lá no Amazonas, dentro da mata, podendo ser ou não um índio. Ou psicossociais. Então, eu não posso pensar que um indivíduo que tem ali uma vida dentro de uma comunidade, no caso do Rio de Janeiro, lá nos morros do Rio, ele vai ter as mesmas condições psicossociais do indivíduo que mora no Leblon, ou mesmo em Pinheiros, Morumbi, porque nós temos condicionantes diferentes. E fatores ambientais. O que seriam os fatores ambientais? Todos aqueles que nós mencionamos anteriormente, que vai desde uma questão de saneamento básico, ao mesmo questões relacionadas se tem ou não próximo a ele
uma mata, uma praça ou um ambiente favorável para que ele manifeste suas questões mais biológicas, né? Vamos pensar assim. E fatores genéticos, né? São fatores que nós carregamos já vindo de nossas famílias, que estão relacionados à hereditariedade. Então, tem indivíduos que têm predisposição a um determinado tipo de doença, ou síndromes, ou mesmo condicionantes, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor, mas se vocês viram quando a gente falou das doenças celíacas, por exemplo, onde o indivíduo tem a intolerância à lactose, ou, no caso da celíaca, seria a intolerância a glúten, ou a pessoa que tem intolerância à lactose, ou seja, pessoas que já vêm com uma condição genética para esse tipo de coisa. A fenilcetonúria, né, por exemplo, é um tipo de doença que está relacionado a um aminoácido que é a fenilalanina, que é um aminoácido que eles não conseguem metabolizar. Tanto que alguns adoçantes, como a Coca-Cola Zero, ela já contém dentro do seu rótulo um aviso, né, dizendo que os fenilcetonúricos, tomar cuidado porque contém fenilalanina, que é um tipo de adoçante, à base de aminoácidos. Então, você tem que pensar que todos esses fatores genéticos hoje estão presentes na nossa sociedade, principalmente quando se trata de alimentos, né? Quando você fala, por exemplo, de um alimento que tem glúten, ou tem lactose, tem traços de amendoim, ou coisas nesse sentido, o que está dizendo ali? Está dizendo que você tem coisas que pode causar uma alergia, de repente, no indivíduo que já nasce com essas predisposições. Então, isso é considerado também. Então, vamos pensar que o período epidemiológico pré-patogênico é aquele período anterior à doença, onde você tem alguns condicionantes que vão trazer uma pressão maior ou menor, que vai determinar se o indivíduo vai ser ou não doente em relação a determinadas condições. Então, vamos pensar de cada um deles. Então, vamos pensar nessa imagem. O fumo é um fator de risco. O que é um fator de risco? Algo que vai condicionar um determinado tipo de patogenia. Como assim? A gente sabe que o fumo ele vai trazer, né, uma série de disfunções aos tratos respiratórios, entre eles diminuição ou metaplasia, que são mudanças de epitélio, né, dentro da traqueia, que vai favorecer, por exemplo, o aparecimento de algumas doenças virais, ou até mesmo áreas ali dentro do pulmão se tornam afuncionais devido às ações que a nicotina pode causar. Automaticamente já gera uma insuficiência respiratória por conta disso. Uma insuficiência respiratória já deixa o indivíduo menos ativo. Aí você coloca outro fator de risco, que é a obesidade, ou seja, o indivíduo que tem uma má alimentação e um péssimo hábito de não fazer exercício, junto, né, com uma bebida, que são fatores de risco também. Se você somar todos esses fatores, se fumar, ser obeso e bebida, são condicionantes epidemiológicos pré-patogênicos que vão poder causar uma doença e que são estímulos constantes, né, ao longo de um determinado período, que vai gerar uma enfermidade. De repente, esse indivíduo pode ter um AVC, pode ter um infarto, pode ter uma deficiência pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, pode ter uma taquicardia. Então, ele vai ter uma série de fatores. O que causou isso? Né? Uma somatória. Vocês estão vendo que aqui, quando a gente fala ferido pré-patogênico, a gente está lidando não necessariamente com uma doença causada por um agente externo. Nesse caso aqui, nós podemos dizer que é um fator sociocultural. Então, se tem riscos biológicos, por que riscos biológicos? Você tem pessoas que trabalham com produtos químicos. Né? Nesse caso, não seria produtos químicos, seria, por exemplo, alguém trabalha em um laboratório e dentro do laboratório você tem um estudo de uma doença. Então, se você não tomar os cuidados necessários, você pode trazer isso para você. Um hospital, né, onde você faz as coletas de materiais e muitos deles são contaminados. Então, se você não fizer a antisepsia do seu corpo ou daquele que vai ser submetido a uma cirurgia, ou mesmo não usar as EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais, como luva, touca, bota, entre outros, você vai ter uma predisposição a ter esses riscos. Né? Então, por exemplo, né, a gente tem muitas vezes dentro do hospital médicos, enfermeiros, todo mundo tratando o paciente e muitas vezes ele atribui a resolução da doença
a esses profissionais, que merecem toda a reverência. No entanto, esses profissionais de limpeza merecem tanto reverência quanto o médico e o enfermeiro. Por quê? Porque se você não fizer a asepsia do ambiente, não você fizer a higiene do ambiente, você vai estar transformando aquele ambiente em um local que vai ser, favorável ao agente infeccioso. E, de repente, uma fonte de contaminação que não tem uma resolução por meios da medicina. Então, os agentes de limpeza são tão importantes quanto os médicos e enfermeiros dentro de um processo de saúde, se a gente levar em consideração a questão do hospital. Então, são pessoas que merecem reverência. Então, pré-patogênese, nesse caso, é evitado, né, as doenças por conta de uma ação simples que é de prevenção. E aí a gente tem que considerar outras coisas também. Lembra quando a gente falou a tríade epidemiológica, o ambiente, o agente suscetível? Então, o que você está fazendo aqui? Você está causando uma melhoria do ambiente, automaticamente você diminui a ação de um agente e automaticamente você tem uma diminuição de uma doença no indivíduo. Então, isso também é importante. Os cuidados, né, preventivos dentro desse tríade epidemiológica. E quando a gente trata da pré-patogênese e da patogênese, vocês lembram que eu comentei que nós tínhamos atenção primária dentro das redes de saúde, como as UBSs, que elas vão receber as pessoas e vão promover tanto a parte da educação em saúde, que você tem ali, por exemplo, uma palestra de AD ou coisas nesse sentido, ou até mesmo a prevenção, que são exames de rotina. Quando tem uma mãe que acabou de ter uma criança, ela vai levar para o hospital, para um pediatra, que vai fazer todas as medições, as aferições, para saber se a criança está desenvolvendo de uma maneira adequada. Isso é uma prevenção. Se caso, por exemplo, ela estiver abaixo do peso, de repente uma suplementação alimentar, ou se ela tiver, de repente, com algum tipo de alergia, já pode fazer uma espécie de tratamento. Então, tudo isso são condicionantes de saúde também, né? Se a gente for pensar, é uma prevenção, que antes de acontecer a doença, você está agindo, né, nos locais onde ela pode ser favorecida. Então, aí, se você também não tiver um ambiente saudável de trabalho, aqui você tem 2 operários que estão doentes, vocês podem ver que tem uma marca na barriga deles, que seria provavelmente uma doença entéricas, né, que são doenças digestivas. Ó, você pode ver que tem a água aqui contaminada. Então, assim, o que nós podemos dizer nessa imagem? Que você tem agentes contaminantes dentro de um ambiente, que nesse caso é o trabalho de alguém, que está favorecendo o surgimento de uma doença. Então, não adianta você querer promover saúde se você tem um local, um ambiente contaminado. Então, a pré-patogênese, no caso, o ambiente em si, na tríade epidemiológica, precisa ser considerado de uma forma importante. Então, considerando toda a parte, né, das questões pré-patogênicas, nós vamos falar das questões que nós chamamos de determinantes sociais de saúde. E o que é um determinante social de saúde? São tudo aquilo que vai causar uma doença ou vai favorecer, né, ações que deixem o indivíduo em condições de ter uma vida plena em relação à questão da saúde, do ponto de vista social, psicológico e físico. Então, a gente tem fatores socioeconômicos, que a gente vai comentar o que é. Lembrando que tudo isso está dentro da pré-patogênese ou do período epidemiológico, que é anterior à doença. A doença a gente chama de patológico. Então, os grupos sociais, né, eles podem... tem grupos sociais de maior ou menor poder aquisitivos, né? E isso influencia muito, né, as questões relacionadas à doença. Por exemplo, se você pegar um rico, uma pessoa que tem condições, ela vai tomar uma água mineral, uma água tratada, ela vai usar dos seus recursos financeiros para dar um melhor alimento para si, vai promover a higiene, a asepsia do ambiente, muitas vezes com funcionários para tanto. Agora, se você pensar na questão das doenças como parasitose, que são doenças relacionadas a ingestas, né, de elementos contaminados, entre eles a água ou alimentos que são mal lavados, por exemplo, ou carnes, né, de origem duvidosa, favorece o aparecimento de parasitose. Você pega países ricos, as parasitoses ficam lá embaixo, elas não têm uma relevância social porque elas não são, muitas vezes, nem consideradas numa questão de prevenção em saúde nas políticas públicas daqueles países. Por quê? Porque é baixo, porque as condições socioeconômicas dos indivíduos são
melhores. Então, assim, a frequência de criança abaixo do peso leva à mortalidade infantil. Então, vamos pensar, o indivíduo que ele nasce numa comunidade pobre, ele vai ter ali um acesso à alimentação deficiente. Então, ele não vai ter todos os recursos necessários para poder dar ao seu corpo uma alimentação saudável. Então, ele vai, muitas vezes, se alimentar de uma forma precária. Então, o que, que acontece? Você pega uma mãe que fez lá os atendimentos nas UBSs, e ela conseguiu manter uma frequência na questão de os exames pré-natais, uma alimentação saudável, é de se esperar que essa mãe tenha uma condição de ter um parto melhor e uma criança em um score corporal, né? Score corporal seria peso da criança. Bom, mas o que, que acontece numa situação de precariedade? Essas mães vão ter filhos com ela vai estar desnutrida, os filhos vão estar desnutridos. Quando nascem essas crianças têm um baixo peso e baixo peso, baixa imunidade, você se torna mais suscetível, os agentes causadores de determinadas doenças aparecem, e aí você coloca junto com isso, por exemplo, uma condição de saneamento básico precária, isso você vai ter um índice de mortalidade infantil muito grande em determinada região. Então, esse determinante social de saúde, que é o fator socioeconômico, ele é fundamental dentro de uma sociedade. Então, a gente vai ter aqui essas informações que estão aqui, depois vocês vão ver nos slides, tá? Mas se você pensar, fatores genéticos e hereditários estão aqui, ó, é o que o indivíduo traz desde quando ele nasce. O estilo de vida, eu já expliquei para vocês que são aqueles estilos de vida sedentário ou não, alimentação de fast food ou não, são formas de você evitar ou causar doenças. As redes sociais e comunitárias têm a ver com as questões relacionadas a nossas relações familiares. Lembra que uma das questões da saúde, né, uma das definições de saúde é social também? Então, se você tiver uma relação social dentro da sua comunidade, dentro da sua família, é fato de que você vai ter uma melhor condições de saúde. E aí os outros fatores mais externos, né, o tipo de produção, a educação, ambiente de trabalho, né, tudo isso favorece a saúde. Agora, o desemprego, o saneamento, serviços sociais e habitação também. Se uma pessoa está desempregada, ela tem menos recursos para poder dar uma condição melhor de vida. Então, todos esses fatores que vêm do indivíduo, né, vamos pensar no seguinte: aqui no centro tem o fator que eu carrego. Aqui do lado, em branco, é o que eu faço. Ah, eu como bem. Não, não como bem. Eu como coisas gordurosas, não como coisas gordurosas. Então, o que eu carrego, por exemplo, de uma predisposição. Imagina que uma pessoa é celíaca, ela não tem tolerância a glúten. Ela tem um estilo de vida que impede que ela come alimentos com glúten, mas se ela começar a comer alimentos com glúten, por exemplo, com pão de francês, ela vai ter as intolerâncias, né, ou as inflamações. Vai ficar desnutrido porque não tem absorção intestinal. As redes sociais comunitárias, então, quem eu sou, o que eu faço e aonde eu estou e com quem eu falo, tá aqui. E o que eu faço dentro de uma sociedade. E fora isso, tem as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Como assim? Aí você vai ter o próprio país, a maneira como ele se organiza socialmente, as culturas que nós temos, de que maneira nós nos organizamos socialmente, os ambientes em que nós estamos inseridos, se é um ambiente mais urbano, mais rural, a maneira como esse ambiente influencia nossas vidas, os acessos que nós temos. Então, tudo isso são fatores que são determinantes sociais da saúde. Então, se a gente pega uma imagem como essa, uma criança que não tem alimentação adequada e que vive numa pobreza, é de se esperar que ela não vai ter um desenvolvimento adequado. Imagina as parasitoses, nas verminoses, né, as doenças bacterianas que essa criança vai ter. Somado a isso, uma má alimentação, um mau score corporal, você vai ter ali um ambiente favorável para que o agente haja sobre suscetível que é a criança, per um ambiente que é um ambiente inadequado em relação às questões da saúde, tá? E aí você pega uma situação dessa, né, uma imagem como essa chocante, onde tem uma criança com fome, ou eu acredito que até morreu aqui. Você pensa, como que uma criança com score corporal desse tamanho, desse porte, ó, não sei nem a idade dela, mas olha as costelinhas dela aqui aparecendo. Você tem um abutre aqui, no caso, você tem aqui um ambiente contaminado. O que você espera numa criança dessa? Que viva até uns 80, 100 anos? Não, você espera uma mortalidade precoce.
Provavelmente há pouco tempo depois dessa foto, ou se não, já estava morta aqui, né? Então, eu não posso dizer para você se ela morreu ou não. Mas o que eu posso dizer é, isso aqui é um fator social, ou seja, se essa criança tivesse nascido de uma família em melhores condições, ela não teria que passar por isso. Então, você também pega nesses fatores sociais, socioeconômicos da saúde, áreas, né, geográficas no país, né? Nesse caso, a gente está pegando São Paulo, a cidade de São Paulo, e a gente começa a ver esses mapas mostrando o que nós temos em termos de riscos, né, em relação a algumas doenças. Nesse caso, nós estamos falando de doenças cardiovasculares. Ah, mas o que tem a ver com cardiovascular com a questão da saúde? E lembra que a gente falou que os nossos hábitos também determinam as condições que nós vivemos? E aí nós temos também uma questão onde o ambiente que nós estamos também favorece. Imagina uma pessoa em um estresse constante, dentro de uma sociedade que cada vez mais exige uma rapidez, né, no seu lidar diário. O que vai acontecer? Você vai ter um estresse, esse estresse gera adrenalina, gera cortisol, baixa imunidade, cria uma situação onde você causa alterações vasculares significativas a ponto de muitas vezes você ter doenças que pode gerar um infarto, um AVC ou outros problemas relacionados a isso. Se você olhar para cá, ó, os mais escuros, onde tem mais risco de doenças circulatórias. Vocês vão olhando para essas regiões aqui, ó, mais escuras aqui. E aí você pensa, mas por quê? São regiões mais estressantes? Sim, muitas vezes você tem uma condição de trânsito, uma condição de deslocamento muito grande, às vezes você tem uma condição ali de poluição também, porque a poluição ela também gera esses problemas cardiovasculares. Então, nós temos uma série de questões. Então, nesse caso, se a gente fosse pensar na tríade epidemiológica, a gente pode dizer que aqui seria o ambiente. Lembra que o agente suscetível ao ambiente, o ambiente também favorece. Então, a gente cria mapas como esse, onde nós temos maiores riscos de doenças cardiovasculares. Então, se você pensar numa política pública que favorece esse tipo de situação, você vai dizer, olha, eu tenho que fazer campanhas aqui, ó, aqui, nessas regiões mais ao norte do estado. No caso do estado, não, no caso do município. Então, os fatores socioeconômicos de saúde estão relacionados diretamente, não somente ao espaço que nós ocupamos, mas também as questões sociais que vivemos. Entre elas, nós podemos dizer desde uma condição de trabalho, o próprio deslocamento, a própria relação social. Tá bom? E aí a gente pensa no estresse como um fator determinante dessas condições. Lá estava sendo um mapa da questão cardiovascular, lembrando que o cardiovascular está relacionado também a uma questão de estresse, porque o estresse gera alterações neuronais, né, no caso aqui, neurohormonais, no caso, neuroendócrinas, onde você vai gerar estímulos constantes e você vai causar uma alteração do corpo a ponto de muitas vezes gerar insônia, gerar ansiedade, depressões e assim vai. Então, barulhos, né? No caso aqui, você pode também colocar como fatores externos ambientais, que são socioeconômicos também, porque se você vivesse num ambiente onde você tivesse pouca poluição sonora, você teria pouca problemas relacionados a essa questão de estresse, no sentido da questão da saúde, né, nesse caso, do ponto de vista de uma poluição sonora. Acessos à saúde também, se você pensar que dentro de uma sociedade, vocês têm pontos estratégicos onde essas unidades básicas estão inseridas, se eu tenho um fator mais de risco em uma determinada região, é de se esperar que os poder público faça esse mapeamento, e nesse mapeamento você coloque agentes de saúde trabalhando dentro daquelas questões de uma forma preventiva. Lembrando sempre que prevenir e promover saúde é muito mais barato do que você tratar, né? Porque se tratar, você vai exigir uma equipe mais especializada, equipamentos mais sofisticados, você vai ter ali um custo, tanto pessoal como de profissionais, muito alto. Então, é inteligente da parte dos governos e da sociedade promover a saúde e prevenir e não tratar. E aí você pega uma questão de fator socioeconômico como essa, o que você pensa? O que eu espero numa criança dessa? Que você tenha uma condição favorável de saúde, onde ela vive num ambiente onde ela não tem nenhum berço, nenhuma condição mínima, né, de ser protegida desses vetores externos que ela está, por exemplo, submetida, como, por exemplo, um mosquito, você pode ter barata, você pode ter ratos, você pode ter uma série de outros agentes
vinculado a vetores ou reservatórios que vão levar essa criança a doenças. Fora isso, que a gente espera também que os pais sejam subnutridos ou a criança não tenha as condições necessárias. Então, políticas de prevenção e promoção de saúde é importante nesse caso. Tá bom? Então, a gente tem que pensar nisso também. E aqui é interessante que a gente está falando de fatores psicossociais, né? O que é psicossocial? Psico tem a ver com a mente. Social tem a ver com as nossas relações sociais. Então, a gente tem o quê? Lembra que a saúde ele é estado pleno de bem-estar físico, mental e social? Então, físico você tem a ver com o corpo. Então, a gente já falou um pouquinho disso, depois a gente volta a falar dele. Social tem a ver com a maneira como a gente lida com a nossa sociedade, do emprego, da questão dos acessos às unidades de saúde, das questões relacionadas à alimentação, as questões relacionadas a saneamentos básicos. E os psicossociais, né? Muitas vezes as pessoas negligenciam muito isso, né? Por quê? Porque elas acham que nosso corpo estando saudável, a nossa mente vai ficar saudável. Não é bem assim. A gente tem muitas coisas na nossa cabeça que são pressões que a gente coloca ou outros colocam em nós que muitas vezes não sabemos lidar, né? Às vezes você tem uma pressão por um emprego, você tem uma pressão por um estudo, você tem uma pressão por um relacionamento, você tem pressões familiares para que você cumpra determinados papéis dentro, que às vezes você não quer cumprir, mas você acaba tendo que cumprir, né? Então você vai ter uma série de fatores psicossociais aí. O que vai acontecer? Você vai acabar tendo um problema. Por que não vai ter nenhum problema? Porque isso vai determinar a sua saúde mental. E às vezes as pessoas elas estão tão sobrecarregadas em alguns problemas que elas vão ficar em um estado de depressão ou ansiedade, muitas vezes gerando transtorno, né, de comportamentos e por vezes, né, gerando até distúrbios psiquiátricos, a ponto de uma pessoa ter que ir para umas unidades de atendimentos psiquiátricos por conta desses tipos de situação. É sempre importante lembrar que uma vida psíquica saudável, ela é necessária quando a gente lida com as nossas situações do dia a dia, de modo a minimizar o impacto que às vezes as pressões externas têm sobre nós, tá? Então, a convivência em um ambiente com estímulos psicossociais adversos pode influenciar negativamente o processo de doença e saúde. Então, vamos lá. Tem que viver bem com a minha família, tem que viver bem com o meu trabalho, tem que viver bem na minha escola, tem que viver bem nas minhas relações afetivas, né, dentro de um processo onde eu consiga respeitar e receber respeito. Então, tem uma série de questões. Quando a gente fala de estímulos, marginalidade, relações familiares instáveis e condições de trabalho estressantes, desemprego, entre outros, aqui tem um exemplo, né? Pessoa com carga excessiva, assédio psicológico, profissional, que demande uma responsabilidade, elas têm problemas de saúde física, cardiovascular e músculo esquelética. Então, o que você vai ter ali? Pessoas que vão estar desenvolvendo fibromialgias, né, problemas relacionados às hipertensões, problemas relacionados a lesões ósseas, então tendinites, mas isso não é um de menos, né? O que a gente pode pensar se você pega uma pessoa numa situação estressante ou desempregada, que tem que levar o pão lá para sua família e você não tem um emprego, você se sente numa inutilidade e num estresse constante, a ponto de muitas vezes você imunossuprimir. O que é imunossuprimir? Diminui a sua imunidade e aí você fica mais suscetível a determinados agentes. Vamos sempre lembrar que nosso corpo ele está em contato constante com o ambiente e nós temos o que nós chamamos de microbiotas, que são micro-organismos que vivem em associação com o nosso corpo de uma forma harmônica. Mas o que acontece quando a nossa imunidade cai? Essa microbiota ela pode agir como agente patógeno. Não necessariamente ela não quer isso, mas o nosso corpo automaticamente ele acaba deixando que isso aconteça porque nós estamos imunossuprimidos. Haja vista, né, quando a gente vê essas pessoas que têm aquelas doenças micóticas, né, onde começa a aparecer manchas na pele, os vitíligos ou outras doenças que têm relacionado ao estresse também, tá? Então, condições psicossociais de um estresse constante, como um trabalho
é onde vocês têm uma pressão por produção, ou por vendas, ou por um determinado tipo de resultado, faz com que essas pessoas elas gerem nos seus corpos e nas suas mentes, no caso aqui mente, fatores que vão gerar nela uma série de problemas. De novo, problemas que pode estar associado ao mental, muitas vezes vão estar associados ao mental, mas que vão ser somatizados na parte física. Lembra do músculo esquelético, cardiovascular? Então, ele era mental e se tornou físico. O que é isso, né? Quando a gente pensa em saúde mental e física, a gente tem que fazer aquilo que nos é saudável. Eventos como esse, onde você exerce, né, no caso, atividades físicas, as relações sociais saudáveis, onde você tem um momento, né, de descontração, são eventos favoráveis à saúde. Então, os equipamentos culturais dentro de uma sociedade são extremamente importantes. O que são os equipamentos culturais? Você tem um parque na escola, no bairro onde você mora, ou acesso fácil. Você ter ali um cinema, um teatro, você ter ali uma condição de fazer um exercício físico. Hoje nós temos em algumas cidades aquelas dentro da cidade você tem aquelas praças onde você tem equipamentos de ginástica, né? Equipamentos de academia, academias populares. Você tem os esportes, muitas vezes as quadras, enfim. Esses equipamentos sociais e culturais, eles favorecem a saúde psicossocial. Por quê? Nos dá condições de pensar em uma outra coisa. Imagina, uma pessoa chegou estressada do trabalho, tem um evento como esse de dança, e eles vão lá e ficam se divertindo, conversando, então. Alivia um pouco a carga do dia. Então, isso é importante, tá? Muitas vezes a gente precisa de pessoas que nos orientem. Então, muitas vezes você tem centros de convivências, né? Por exemplo, o centro de convivência do idoso, tem centros de referências, né? Também de adultos, onde eles são orientados, muitas vezes, a lidar com situações do dia a dia, ou crianças, né? Que são centros de convivência de infantis também, ou tem mesmo nas escolas, em UBSs, né? Se você pensar na questão da promoção da saúde, elas estão também dentro das empresas. É muito comum as grandes empresas, elas têm dentro dela um serviço de promoção à saúde por meio de semanas, né, de prevenção. Essa semana de prevenção eles fazem teatros, eles têm todo um trabalho voltado a, muitas vezes, a lidar com a questão de saúde do trabalhador. Desde o ponto de vista prático, né, quando a gente pensa na questão mais das partes relacionadas à função em si, de como ele lidar com uma situação do trabalho, né, de evitar algum tipo de peso excessivo, ou evitar barulhos, o uso adequado de EPIs, que isso a gente temos nessas empresas com necessidade, né, por conta do ramo que elas trabalham, mas também nós temos questões relacionadas a comportamentos, né, imaginando que nas questões socioemocionais e afetivas, elas têm que aprender a lidar um com o outro, numa situação onde o resultado depende de uma conciliação entre ambas as partes, tá? Então, esses centros de referência são formativos, então você tem lá pessoas que vão estar se dispondo a compartilhar um pouco daquilo que elas têm como objetivo, que é o trabalho em comum, que é promover a saúde, e é necessário sempre entender que isso não é só uma questão de ser bonzinho. Uma empresa inteligente faz isso, ela coloca, né, no seu calendário essas atividades, porque ela sabe que o rendimento e a melhoria de sua produção está relacionado a esse tipo de atividade, mas também tem a questão relacionada às baixas que muitas vezes tem por pessoas estarem sobrecarregadas, tanto do ponto de vista psicológico como físico também, tá? Então, assim, lógico, né? Os hábitos psicossociais e saudáveis, eles vão ter vários tipos de abordagem, nós vamos ter vários tipos de toque, vamos pensar assim. Aqui você pode ver que não tenha vergonha de buscar ajuda profissional, de repente você precisa de uma terapia, então vai lá no psicólogo, ele vai te ajudar a organizar a sua mente, porque muitas vezes você está confuso e você não sabe de onde vem, então o psicólogo vai te ajudar nisso.
É como se tivesse um quebra-cabeça todo bagunçado, ele vai te ajudar a pegar as peças, né? Lembrando que a ação é sua e não dele, mas ele vai ajudar você a organizar e fazer com que as peças se encaixem, né? Noites de sono, então, mesmo que você tenha um dia estressante, tente fazer com que a sua noite de sono seja uma noite saudável, porque você não pode pensar que cansado no dia seguinte por não ter dormido, você vai render mais do que o dia anterior. Ao contrário, você vai ter mais prejuízo. Reforce seus laços de amizade, ou seja, tem que pensar que sua vida ela depende não somente das suas ações, mas do seu relacionamento. Então, melhore a sua condição em relação à sua família, seus pais, seus amigos, ou mesmo com aqueles em que você muitas vezes tem alguma dificuldade. Por quê? Porque quando você tem dificuldade com alguém, aquilo é um desafio. E de repente você lida com aquele desafio de uma forma melhor, desculpa, ou perdoa, pede perdão, enfim. E aí você percebe que isso ajuda bastante, porque você pelo menos não carrega o peso de repente achar que você foi culpado ou não, tá? Reserve o tempo para curtir a vida e convivência com os outros, né? Faça mais daquilo que te faz bem, por quê? Porque quando você faz mais daquilo que te faz bem, isso faz com que a sua vida não seja tão pesada. Então você começa a pensar que a sua vida ela tem um peso, mas que pode ser aliviado quando você coloca na sua rotina períodos que você vai cuidar de si mesmo, tá? Fisicamente, psicologicamente e socialmente. Viva intensamente os momentos de família. Então, são dicas que a gente dá, porque a família é a base. Então, a célula da sociedade é a família. Então, se você não tiver um convívio saudável dentro da sua casa, você automaticamente pode ter problemas. Por quê? Você vai começar a querer ficar mais fora do que dentro da sua casa. Então, você acaba muitas vezes se desviando. Você vai para um bar, vai para outro local, porque a sua família ela não é a sua prioridade, ou se ela foi, ela está sendo negligenciada por algum fator mal resolvido. E talvez resolver seria o ideal, tá? Pratique atividades físicas, a gente já falou, né, da questão das substâncias que nós lidamos, né, com essa atividade, as endorfinas, né, que a gente libera quando a gente está fazendo coisas boas. E alimentação saudável, né? Ou seja, a gente já comentou isso no começo, que a saúde ela depende daquilo que a gente põe dentro dela. Então, vamos pensar o seguinte: se você tem um carro, você vai para combustível bom no carro, porque você sabe que se o carro for com combustível ruim, ele começa a falhar. Mesma coisa. Nosso corpo é um veículo. Se você pôr combustível ruim, vai falhar. Então, por que você trata o seu carro melhor que o seu corpo? Então, pensa nisso também, tá? Então, aqui nós temos um círculo, né? Qualidade de vida tem a ver com bem-estar físico, com harmonia, com equilíbrio das relações familiares. As relações laborais têm a ver com o emprego, equilíbrio das comunidades, ou seja, a questão psicossocial, que vai gerar qualidade de vida. Ou seja, se você está bem nesses aspectos, você vai viver bem. Então, pensa nisso aqui e veja, isso aqui está ruim, então minhas relações familiares precisam ser trabalhadas. Então, trabalha. Você vai ver que quando você trabalhar suas questões familiares, tudo isso aqui vai girar de novo, é uma engrenagem. Eu estou com problema relacionado ao bem-estar físico, eu estou meio gordinho, vou fazer mais exercício. Beleza. Você vai trabalhar isso aqui e vai girar de novo. Então, isso aqui é uma dica, tá? Então, a gente falou dos fatores psicossociais, então vocês viram que tem a ver com a questão da parte mental, né, na maior parte das vezes. Eu tinha falado do sociopolítico, né, que foi aquela parte de cima, e agora a gente vai falar da parte do sociocultural da saúde. Então, vamos lá. A propagação de uma doença pode estar relacionada ao hábito, comportamento, crendice de um grupo populacional. Por exemplo, grandes centros onde há consumo excessivo de fast food exibe o maior índice de obesidade e problemas cardiovasculares, ou seja, a cultura do fast food. Você pega os Estados Unidos, ele é um país extremamente obeso. Por quê? Porque você tem lá a comida do fast food, lá o McDonald's, o Burger King da vida, como um hábito diário, né? É um restaurante onde eles vão estar sempre consumindo. Você vai gerar o que ali? Uma população obesa. Você pega um indígena do Brasil, você vê que eles não tem nenhum problema relacionado a sódio, por exemplo. Por quê? Porque não tem o sal como parte da sua culinária. Então você tem um povo com uma condição de saúde melhor do que o outro ou diferente do outro. Por quê? A cultura da gente influencia bastante. Nós vamos para o Nordeste, nós vamos ter comidas mais apimentadas, né? Você vai para o Sul, você tem lá um chimarrão. Você vai lá para São Paulo, você tem uma soma de tudo isso. Então, você pega o quê? Essas atividades ou essa cultura, ela vai gerar em nós, né, um hábito, e esse hábito, se for positivo, nossa saúde melhora. Mas se for negativo, a nossa cultura vai influenciar diretamente aquilo que nós somos.
Então, uma população de obesos, porque a cultura do fast food é uma cultura daquele grupo. Uma população que tem hábitos saudáveis, é de se esperar que toda a sua comunidade assim trabalhe. Então, olha para essa imagem. Hoje nós temos essa alimentação extremamente calórica, à base de gordura e carboidratos. É um hábito de ficar na frente de uma televisão que nem mais se troca pelo seletor, você tem um controle, uma poltrona, e vai gerar o quê? Uma obesidade, sedentarismo, você não se movimenta. Somado a tudo isso, o que se espera? Nessa pré-patogênese, nós temos um indivíduo propenso a ter problemas, hipertensão e diabetes, por exemplo. O mínimo que se espera aqui. Fora outros que podem surgir, cardiovasculares, nós podemos ter problemas de ordem diversas, tá? Então, a gente começa a pensar, o que eu posso fazer? Primeiro, né, mudança de hábito, uma decisão individual. Eu vou levantar daqui, vou desligar isso e vou transformar essa alimentação numa coisa mais saudável, né? Então, isso exige o quê? Esforço, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar também. Por exemplo, a situação sociocultural. Lembra que a gente falou da psicossocial, quando a gente falou da questão de estresse? Então, alimentação saudável, já expliquei. Você precisa entender que a sua alimentação é uma decisão sua, mas tem a ver com o que você encontra. Se você vai no mercado e você não encontra nada calórico, você vai comprar aquilo que o mercado oferece. Mas se existe uma demanda maior por alimentos calóricos, então você vai ver que o mercado vai se encher desses produtos, porque é uma questão econômica. A questão do cigarro, mesma coisa. A gente tem lá hábitos que não são bons. Então, o cigarro é um deles. Problemas respiratórios, estresse. O estresse, como eu evito estresse? Primeiro, você entender que cada parte da sua vida, ou cada momento da sua vida, tem uma importância. Mas essa importância, ela tem que ser dada naquele momento. Eu não posso querer viver o meu trabalho dentro da minha casa, junto com a minha família. Por quê? Porque o meu trabalho, eu tenho uma função lá. Dentro da minha família, eu tenho outro papel. Eu sou um pai dentro da minha casa, eu sou um funcionário, um operário dentro de uma fábrica. E eu não posso pegar minhas preocupações na fábrica e trazer para minha casa. E se eu fizer isso, eu vou estar causando um problema não somente na questão social, né, mas psicológica também, não somente da questão ao redor. As atividades físicas, a gente falou, movimentar o corpo, circular melhor o sangue, eliminar gorduras, diminuir sal por conta das questões relacionadas, principalmente problemas renais ou cardiovascular, né? Evitar alimentos que têm condimentos, principalmente alimentos que têm algum tipo de conservante, porque pode causar problemas renais e do fígado. E medicamentos, né, gente? O medicamento que a gente pode pensar aqueles que nós precisamos tomar, vamos tomar. Se o médico receitou, ótimo. Mas nós temos muitas pessoas que são hipocondríacas, né? Que elas levam uma vida cheia de problemas mentais que elas acham que são físicos e vão nas farmácias e se entope de remédio, muitas vezes sem precisar, tá? Trabalho, posição, né? Nós temos ali a maneira como a gente fica na frente do computador, né? A tela que dá para a gente desconforto na nossa visão, né? Tudo isso também são socioculturais. Por que esse cara não levanta de vez em quando, vai dar uma volta, ou tem o hábito de levantar e fazer o serviço às vezes de pé, ou faz pausas para fazer um alongamento, enfim, você vai ter momentos ali que você vai ter que mudar, né? Senão você vai... O ambiente, né, no caso sociocultural, não adianta eu ficar tendo todos os hábitos saudáveis em um ambiente como esse. Aqui você vai envolver sociopolítico, por quê? Porque você tem uma poluição, né? Você tem ali um ambiente completamente poluído. Então, é preciso rever essas políticas também, tá? O hábito de você trabalhar no campo, dentro de uma cultura, né, de um agricultor, ele precisa entender que ele precisa estar assim, ó, protegido. Tá vendo? As EPIs, ó, máscara, você tem aqui uma roupa que pode ficar na pele, um protetor, enfim. E ainda assim, esse cara está sujeito às ações desses agrotóxicos, que também, quando você se alimenta, se você não lavar a verdura, você vai também estar trazendo para o seu corpo. A gente tem um processo de bioacumulação, que nada mais é do que você ir acumulando, né, no seu corpo toxinas, que muitas vezes vêm desses agrotóxicos, tá? Então, o trabalho, ele tem que ser bem feito, ele tem que ser assim, ó, proteção. Olha esse cara, ele está com produto químico e não está com nenhuma proteção, ó. A sombra dele vai ser assim no futuro, ó. Tá vendo? Uma pessoa doente.
Então, isso é importante, tá? E o sociopolítico, né? Vamos lá. Sociopolítico, o nome já diz, né? Nós vivemos em uma sociedade onde nós nos organizamos em uma democracia, onde a gente tem grupos que são responsáveis por tomar algumas decisões, e essas decisões vão ser implantadas dentro de uma comunidade na forma de uma ação, de uma estrutura que vai ser voltado a resolver um problema, pelo menos no ponto de vista social, político, que deveria, pelo menos, ideal, né? Então, o que que acontece? A decisão política, no caso, né? A participação popular deveria ser algo ali acontecendo? Sim, né? Porque a participação popular ela precisa ser respeitada, porque querendo ou não, quem vive, quem vai ter acesso vai ser a população, não vai ser aqueles que muitas vezes tomam a decisão do outro lado da cidade, né? Então, as informações têm que ser contribuídas de forma positiva ou negativa no combate a determinadas doenças. Sim, se você pensar numa questão relacionada a ser suscetível a uma determinada doença e daquele lugar onde você está ter focos de determinada doença ou surtos, né? Mas o surto se espalha em um lugar maior. Vamos pensar no foco. Se você tiver foco de determinada doença, é de se esperar que você vá lá e contribua de uma forma positiva para que isso não aconteça. Por isso que nós temos campanhas, né, onde os agentes comunitários vão na casa das pessoas, instruir elas a tirar a água dos vasinhos, né, a evitar deixar objetos que acumulem água. Então você tem lá um trabalho ali político, que alguém decidiu que isso deveria ser feito, essas campanhas, e que você está ali contribuindo de forma positiva quando você não deixa águas paradas. Agora, se você fizer de uma forma contrária, acumular lixo ou coisa nesse sentido, você está contribuindo de uma forma negativa, tá? Aqui no caso do exemplo de educação sexual, né, vamos pensar o seguinte: você tem escolas, né, onde você tem um professor responsável por trabalhar essas questões, onde ele pode trazer ao aluno informações de como se comportar sexualmente, de maneira em que ele possa entender como funciona as suas estruturas reprodutoras e também entender que os métodos preventivos e contraceptivos são de fácil acesso, né, se você procurar nos meios de saúde, e que ele pode entender que ele é um agente, né, ativo na questão de prevenção dessas doenças. Então, se você tem essas campanhas dentro de uma escola, dentro das redes de saúde, você consegue diminuir tanto essas questões de incidência de IST, né, infecções sexualmente transmissíveis, ou até mesmo as gravidezes indesejadas, né? Então, isso acaba tendo uma relevância grande. Então, as decisões políticas de fazer campanhas nesse lado, na questão da sexualidade, são importantes, tá? Então, você tem também as prevenções dentro das unidades básicas, onde você faz os exames rotineiros, onde você vai lá fazer exames de hipertensão, diabetes, você tem lá o Papa Nicolau, você tem lá uma série de exames que é feito, e você vai tomando as decisões conforme isso vai recebendo, vai vindo, né? As questões das vacinações é uma decisão sociopolítica. Eu tenho uma incidência, né, de doença em determinada região, então fazer campanhas de vacinação para evitar novos casos. Então, isso é importante, tá? A questão da imunidade infantil, né, que no caso entra nas campanhas onde as crianças são tratadas antes da doença surgir. Então, lembra daquela criança que estava lá do lado de um abutre? Então, ela não teria esse problema se ela tivesse acesso à saúde, porque muitas vezes nessas campanhas não é só uma vacina, eles recebem leites, eles recebem uma série de recursos para dar o mínimo de condições para eles poderem sobreviver. Tá? Então, isso é importante. Né? As questões das participações dentro de uma sociedade ela é importante, no caso, quando você se posiciona de uma forma ativa dentro de uma sociedade, com respeito a todos os lados e opiniões, você também tem ali o quê? Tem um ambiente saudável para que você possa desenvolver sua cidadania, tá? Então, aqui no caso entra a educação sexual, entender e compreender, na verdade, que você faz parte de você tem um corpo biológico que tem mudanças, e essas mudanças vão acontecer, e se você tratar isso com naturalidade, todos esses processos vão acontecer de uma forma mais tranquila.
mas é preciso um profissional orientar para que nada disso seja traumático, né? Então, né, você tem, por exemplo, essas campanhas como tabagismo, cardiovascular, diabetes, obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares e traumatismo crânioencefálico, né? No caso aqui, são campanhas dentro das unidades básicas. Por quê? Porque são campanhas que fazem os indivíduos buscar uma melhor qualidade de vida. E antes que a doença surja, você já tem ali alguém prevendo e agindo na causa e não no efeito. Lembra que eu tenho que trabalhar com a prevenção, promoção de saúde, para que na atenção secundária não tenha que fazer algum tipo de, no caso ali, é trabalho paliativo, tá? Porque é muito mais caro para a sociedade, tá bom? E aí nós temos, aqui no caso é uma campanha de Alzheimer, mas isso aqui são fatores de predisposição. Fatores também que vão ajudar, por exemplo, exercício físico, atividade mental, alimentação, tudo dentro da campanha do Alzheimer. Se a gente pensar esse tipo de fatores de risco e esses tipos de hábitos saudáveis, isso não vale só para Alzheimer, né? Vale para outras doenças também. Então a gente tem que pensar que toda uma campanha ela age não somente num determinado tipo de, de assunto, mas em todos, tá? De novo, né? Culturalmente, socialmente, a participação popular dentro de uma sociedade, tomando decisões de uma forma respeitosa, mesmo aquelas contrárias nossas, são importantes por quê? Porque elas dão a nós condições de respeitar a diversidade. Você pode ver que tem até um índio aqui, ó. Provavelmente isso aqui é uma ação do governo de tomada de decisão. Mas o que você pode pensar diante de tudo isso, né? Uma sociedade plural é uma sociedade onde você vai ter tanto uma pessoa de uma etnia, como de outra, como de outra, como de outra, dentro do mesmo espaço, com o mesmo respeito, tomando decisões onde seja algo a ajudar a maior número de pessoas, tá? Aqui no caso você tem, por exemplo, quando você faz as fonoaudiologias, né, que você trabalha com a questão do som, são campanhas voltadas a profissionais que usam a voz como uma forma de trabalho, né? Um professor, você tem ali um profissional, né, da área de comunicação, jornalista e assim vai, tá? E aí, por último, os fatores genéticos. O fator genético é muito simples, né? A gente tem hoje dentro do nosso genoma, que é o conjunto de genes do nosso corpo, uma série de questões aqui que precisa ser considerada. Pessoas que nascem com predisposição a determinada síndrome ou determinada disfunção, tem áreas aqui do DNA que são deletadas, outras áreas que são mal pareadas, existe o que nós chamamos de crossing over, que são permutas que levam à mutação. Isso tudo, muitas vezes, antes do zigoto, são pré-zigóticos, né? São fatores que estão acontecendo antes do espermatozoide juntar ao óvulo. E muitas vezes isso a gente não tem como lidar, mas nós podemos dizer que tem fatores genéticos que poderiam ser prevenidos. Por exemplo, uma mulher que está grávida, ela não pode trabalhar na radiologia, porque as alterações do DNA elas são aumentadas, né, na questão da radiação. E você tem lá um feto sendo formado, onde as células estão se reproduzindo rapidamente. Então, você não vai querer colocar uma mãe, né, uma mulher que está grávida, para trabalhar com radiologia. Ou alguns medicamentos, né? Nós temos medicamentos que são mutagênicos, então esses medicamentos eles não podem ser dados para mulher grávidas. Tinha uns medicamentos antieméticos, né, que são para vômitos do passado, que causou, né, malformação nos membros. E aí, esses medicamentos depois foram abolidos. Então, mas as crianças tiveram que viver com essas anomalias, né? Então, isso a gente pode evitar, né? Porque alguns medicamentos que induzem essas doenças, a gente começa a estudar e falar, não, esse não pode. Radiações, né? Alguns hábitos, não fica no sol durante um determinado período, evita usar produtos químicos do cabelo. Vocês podem ver que as meninas, quando engravidam, elas não ficam usando mais tinturas ou algo nesse sentido. Isso é uma forma de evitar os fatores genéticos, mas vai acontecer muitas vezes de nascerem com essas anomalias, né? Então, as predisposições genéticas, por exemplo, câncer de mama, é algo que a pessoa carrega. Então, no caso aqui, ó, a pessoa é mais suscetível porque ela já traz isso no seu DNA.
Mas isso você pode evitar ou fazer as orientações, né? Porque assim, você não posso evitar, então não tem que falar aqui. Não, tem que falar. Por quê? Porque você pode fazer um planejamento familiar. Existe aconselhamento genético, onde eles vão pegar o seu histórico familiar, onde você vai conseguir tomar algumas decisões. Se você tiver uma predisposição a ter um tipo de doença, ou esses casos, ele é recorrente na sua família, você decide, eu quero ou não ter filho. Você pode fazer um planejamento. Então, assim, as pessoas tomam decisões muitas vezes baseadas nesse tipo de informação. A ciência, ela ajuda a tomar decisão, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, os cariótipos, né, que são números de cromossomos por célula, que alguns deles podem vir alterados. Então, se você pega um cariótipo aqui alterado, você vai ver que pode gerar uma síndrome, né? Crianças que você vai ver que vão ter com espectro autista, crianças que podem ter doenças pulmonares obstrutiva crônica, que é de fatores genéticos. Você pode ter alterações no seu DNA que precisa ser verificada antes de tomar uma decisão, porque do contrário você vai ter um filho que vai ter 100% de chance de ter determinadas doenças, então você pode ter essa prevenção familiar. Então você pega síndrome como essa de Down, de Klinefelter, que tem a ver com um mau pareamento do cromossomo. Se você olhar aqui, o que causou o Down foi ter um cromossomo a mais onde deveria ter dois. A gente fala que é 3 corpos do 21, trissomia do 21. Então, tudo isso aqui é o cariótipo da pessoa que tem síndrome de Down, só que eu tenho um a mais, e isso aqui foi suficiente. Aonde aconteceu isso? Lá no momento da formação, da união entre o pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, ou seja, do núcleo do DNA do espermatozoide com o núcleo do DNA do óvulo, tá? E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, a Klinefelter, por exemplo. Você tem um cromossomo a mais, em vez de você nascer 46, né? Você nasceu 47 e você tem um a mais aqui que é o Y. Então é um indivíduo masculino com um cromossomo a mais feminino. E aí ele vai ter uma série de alterações. Então você vai ter ali o quê? Um indivíduo que nasceu com um a mais. Aqui vai um indivíduo que nasceu com uma formação diferente. Então você vai ter também um a mais, só que no 21, aqui um a mais do sexual. Então você tem essas situações. Tá? Então, assim, os fatores genéticos, eles não são tão simples de evitar, porque você tem ali uma questão biológica, hereditária, que está lá no DNA, que algumas vezes a gente ainda não compreende direito, mas existem fatores que podem ser evitados, por exemplo, radiação, certos medicamentos, certo tipo de produtos químicos que vão ser usados no corpo e que pode causar mutagênese, tá? Então, essa mutagênese que acontece pode ser evitada. Então, a gente tem que ser orientado e orientar essas pessoas. Então, a saúde, ela também ela é prevenção, né? Porque a gente comentou que a saúde ela precisa entrar nas unidades básicas na forma de prevenção. Então, a prevenção nesse caso seria a promoção de saúde através de orientações, tá? E é o período patogênico, né, patológico, né, que nós tínhamos os pré-patogênicos, fatores sociopolíticos, sociocultural, socioeconômico. Nós temos os fatores que são genéticos, que são os períodos pré-patológicos, que no caso a gente chama de epidemiológico, que vai ser tudo aquilo que vai ser favorável ou não ao indivíduo adquirir determinada doença. Lembrando que doença não necessariamente tem um vetor ou um agente externo. Né? A gente já comentou isso já nos 2 vídeos. E agora a gente vai falar do período patológico ou patogênico. A gente não vai ficar muito aqui, por quê? Porque cada doença ela tem uma patogenia específica, ela tem uma etiologia, um começo, e ela tem uma evolução. E essa evolução ela vai depender de muitas coisas, do agente em si, do suscetível, no caso o hospedeiro, e a maneira como o indivíduo também reage, ou o seu sistema imunológico o torna mais suscetível ou menos suscetível, mais resistente ou menos resistente, tá? Então você vai ter aqui, nós podemos dizer, né, alguns casos, a gente pode dizer que tem períodos que nós chamamos de agudo, né, que é quando a doença se manifesta no processo inflamatório onde existe, né, os sinais cardeais da inflamação, por exemplo, né, calor, rubor, né, você vai ter lá dor, perda de função, você vai ter ali a vermelhidão, você vai ter ali uma série de sinais que você normalmente apresenta como dor, que é o mais básico ali, né? Só que você também vai ter problemas que a gente chama de problemas crônicos, que é quando a doença ela vai se instalar no corpo e vai muitas vezes ficar ali o resto da vida. A gente chama de cronicidade.
Por exemplo, quando você tem alguns granulomas lá no pulmão, devido à pneumonia ou mesmo à tuberculose. E muitas vezes o que vai acontecer? Você vai ter uma área do seu pulmão que ela se tornou afuncional, ela não vai ter a mesma capacidade de trocas gasosas que você teria no pulmão normal. Então, incapacitou uma parte do pulmão, automaticamente toda a consequência depois vem junto, tá? E aí você vai ter o quê? O estímulo suscetível, né? Tudo aquilo que vai favorecer a doença, as alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas, ou seja, aquilo que vai causar dentro do seu corpo as alterações. Então, o agente está dentro do seu corpo. imagina lá o plasmódio, ele entrou no seu corpo e começou a atacar as suas células sanguíneas. Automaticamente, seu corpo reage de que forma? Você está em febre, você está, muitas vezes, numa situação onde você tem convulsões, perda de consciência ou até mesmo a morte, tá? Sinais e sintomas são variados, nós podemos ter vários sinais ali, desde um processo onde você tem alterações dos olhos, que vai ficar com coloração amarela no processo de icterícia, você vai ter uma dermatite, uma inflamação lá na parte da pele, você vai poder ter por exemplo, uma mioclonia, que é movimentos musculares, um processo, por exemplo, de quando a gente tem um tétano, por exemplo, você pode ter ali problemas relacionados a urticárias, enfim, você tem vários problemas, depende da área que você estiver estudando, tá? Então, sinais clínicos são muitos. E, no caso, isso a gente tem que pensar que esses sinais clínicos, essas alterações bioquímicas, essa cronicidade, essas fases agudas e essa maneira como os agentes suscetíveis estão agindo no corpo, ela vai depender muito de como esses agentes eles vão ter uma preferência por determinadas áreas. Aqui, por exemplo, é uma doença relacionada a um hospedeiro intermediário, que no caso aqui nós chamamos de esquistossomose, que é uma doença onde ela tem como vetor, né, um caramujo, mas o causador, né, nesse caso, é esse verme aqui, ó, que é o esquistossoma. Então, o caramujo, ele carrega o esquistossoma, que quando penetra a pele da pessoa que está descalça na beira de um rio, ele vai lá, muitas vezes entrando nos canais hepáticos, né? Ou em regiões ali que vai causar o que nós chamamos de ascites, né? Que são aquelas barrigas d'água ali. São acúmulo de líquido no peritônio, que é uma região do abdômen, tá? E aí você vai ter agentes como essas bactérias, que pode causar doença. Então, a gente também tem doenças bacterianas. Você tem doenças virais. Então, você vê o vírus aqui, ó, por exemplo, coronavírus, né? Ele entra, ele se insere o DNA na célula, o DNA ali vai se incorporar ao DNA do hospedeiro, que vai haver uma espécie de fusão entre esses dois DNA, e o hospedeiro passa a processar as informações do vírus e passa a envelopar mais vírus, e esses vírus vão fazer o quê? Vão contaminar outras áreas do corpo, ou mesmo vão ser um agente de infecção externa. Então, a pessoa ela vai acabar transmitindo isso aqui. Então, você tem formas de você detectar os antibiogramas da vida, né? As culturas celulares, você tem uma série de outras questões, métodos ELISAs, enfim, outros imunoensaios também. Né? Você pode pensar aqui, por exemplo, que nós só podemos ter alterações que vai desde alterações, né, numa parte do coração, por exemplo, a endocardite, uma doença do coração. Começa com uma proliferação bacteriana, forma essa vegetação aqui que a gente chama, né? E ela vai causar uma alteração na válvula e de repente desenvolve uma arritmia, que pode depois desenvolver, por exemplo, edema pulmonar, dependendo da pressão, enfim. Bom, então assim, gente, essa é a aula 2 que a gente termina. A ideia aqui não é formar profissionais da saúde, a ideia aqui é de deixar vocês cientes, né, de como a saúde é importante, buscando sempre compreender que necessariamente nós temos que ser um agente na nossa saúde, não podemos ser apenas alguém que tenha que esperar que o outro faça por nós aquilo que podemos fazer, e saber que os meios de saúde são diversos, mas que antes de mais nada a gente tem que saber aonde nós podemos agir, tá bom? Então, todos fiquem em paz, fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. Até mais.